A fim de que respondamos a letra A com uma maior propriedade, é interessante destacar as polaridades tanto da água quanto do diclorometano. A começar pelo dicloro. Existe um vetor momento dipolar orientado para o cloro. Aqui também, pois o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Em contrapartida, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o vetor momento dipolar está orientado para o carbono. Se fizermos a soma vetorial entre esses quatro vetores, o vetor resultante terá uma intensidade diferente de zero, pois esses quatro vetores não se anulam. Isso significa que a molécula do diclorometano é sim uma molécula polar. Acontece que a polaridade desta molécula é muito pequena. Agora, vejamos a água. O oxigênio é mais eletronegativo, bem mais do que o hidrogênio. Então, existe sim uma resultante vetorial da somatória desses vetores momentos dipolar, que é diferente de zero, e é sabido que a água é uma molécula muito polar. Este fato já é um indicativo que as duas substâncias teriam dificuldades em se dissolver uma na outra. Um fator muito importante a ser levado em consideração é que entre essas duas substâncias não irá existir as chamadas ligações de hidrogênio. Por quê? Estas ligações, essas forças eletrostáticas não irão ocorrer entre o oxigênio da água e o hidrogênio do dicloro, pelo fato de o hidrogênio no dicloro estar ligado a um átomo de carbono e não a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Sendo assim, também não irá existir ligação de hidrogênio entre o H da água e o cloro do dicloro, pois estas ligações de hidrogênio ocorreriam se este átomo aqui fosse flúor, oxigênio e não cloro, como for escrito, e nitrogênio. Portanto, as ligações de hidrogênio são inexistentes, o que dificulta em muito a dissolução do dicloro na água. Portanto, quando duas amostras dessas substâncias são postas em contato, haverá a formação de uma mistura heterogênea. A água ocupará a posição superficial, pois a sua densidade é menor do que a do dicloro. Vamos explorar os procedimentos efetuados que caracterizam a etapa 1. Uma coisa importante é que o íon sódio, ele atua como um íon espectador, ou seja, ele não participa efetivamente das reações relatadas no problema. Então, nós devemos ignorar a sua presença. O enunciado também afirma que o corante, em sua forma iônica, ou seja, sua forma desprotonada, quando em solução aquosa, ele assume uma coloração azul, ou seja, ele deixa toda a solução azulada. A fim de descobrir se a forma desprotonada prefere uma dissolução em um solvente apolar, como o diclorometano, como já visto, sua polaridade é muito baixa, então ele chega a ser considerado apolar, tanto é que ele não se dissolve na água. Foi feito o seguinte procedimento: adicionou o diclorometano a uma solução aquosa contendo o corante. O que foi observado? Foi observado a coloração azul pertencendo à fase superior da mistura. Ora, como já visto, a água na mistura fica acima do diclorometano. Então, na etapa 1, ficou mostrado, comprovado, que a forma desprotonada do corante ela é polar, pois mostrou preferência em permanecer em uma substância polar. O enunciado prossegue relatando que a fase azul da etapa 1 fora separada e a esta amostra foi adicionado ácido sulfúrico. E, quando dessa adição, a coloração da solução passou de azul para vermelha. O que deve ter acontecido? A adição do ácido sulfúrico
estabeleceu um equilíbrio dinâmico entre a estrutura desprotonada e a protonada do corante, ou seja, o ácido protonou a forma iônica do corante. Como a cor que prevaleceu foi a vermelha, isso demonstra que o equilíbrio está deslocado no sentido da formação da estrutura protonada do corante. Essa solução aquosa vermelha fora despejada num funil de separação, onde foi adicionado um igual volume de diclorometano, chacoalhou-se a mistura, esperou-se a formação das fases. E o curioso foi que a fase mais superficial tornou-se incolor. Isso demonstra o quê? Que a estrutura protonada do corante, ela tem uma facilidade em dissolver-se em substâncias de caráter apolar, visto que a fase inferior é aquela relativa ao diclorometano, em virtude da sua densidade maior. Já os procedimentos envolvidos entre as etapas 2 e 3 são os seguintes. A fase inferior da mistura, contendo o indicador em sua forma protonada dissolvido em diclorometano, foi recolhida em um becker. Adicionou-se a esta solução avermelhada uma outra solução, desta feita aquosa, de hidróxido de sódio. Lembrando que o sódio ele não participa efetivamente das reações. O íon hidroxila, sim. Este íon hidroxila removerá o hidrogênio da forma protonada do corante, produzindo não somente a água, como também a forma iônica do corante, que, como já vimos, exibe a coloração azulada. Essa mistura das duas soluções, a aquosa de hidróxido de sódio e a do diclorometano, fora despejada num funil de separação vazio. Esperou-se a separação das fases e observou-se que a fase superior estava azulada. A fase superior é constituída de água, já a inferior do diclorometano, devido à sua densidade ser maior. Por que a fase superior mostrou-se azulada? Porque o corante, em sua forma iônica, tem característica muito mais polar do que apolar. Característica esta que promoveu o seu abandono do dicloro e o seu ingresso na água.